Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo ao livro de Romanos. Vou ler do primeiro capítulo, começando no versículo 16 do livro de Romanos, escrito pelo grande apóstolo Paulo, que Jesus tornou grande. Começando no versículo 16, Romanos 1, vamos lá. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos hoje, o plano de Deus para o homem. O plano eterno de Deus para o homem eterno. Como pregador do Evangelho, certamente sei que um assunto tão vasto, com uma grandiosidade tremenda, e a pessoa só quer mencionar os pontos principais desse assunto por causa de toda a sua grandeza. Mas oro que enquanto Deus nos ajuda nessa noite, que todos vocês aqui nessa noite, e vocês que me assistem pela TV, que vocês não tenham dúvida alguma a respeito de qual é o plano de Deus para você. Quando acabar essa mensagem, abaixe sua cabeça. Pai, peço pela sua ajuda nessa noite. Eu não posso fazer nada sem o Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. E somente o que posso ser de bom, se é que existe algo de bom em mim, é porque vem de Ti. Eu peço que o Senhor me ajude a não violentar Tua palavra, me ajude a manusear com cuidado, para compartilhar corretamente. Não me unja somente para pregar, Deus, mas unja o pessoal que está aqui hoje, e aonde quer que eles estejam, para ouvir essa palavra. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, uma das grandes pesquisas feitas a respeito dos Estados Unidos, alguém fez uma pesquisa, não sei se foi o Gallup ou uma outra companhia, fizeram várias perguntas, primeiramente para descobrir o que era a maior e mais complicada das perguntas que poderia estar passando no pensamento e na alma dos americanos. E para o choque deles, a resposta foi a seguinte: muita gente queria saber se existe vida após a morte. Essa era a pergunta deles, mais importante do que qualquer outra. Essa era a pergunta que estava na mente deles, mais do que qualquer outra coisa que foi perguntada. Existe vida após a morte? Há algum tempo atrás, estávamos em Nairobi, no Quênia. Saímos meia-noite um sábado para voltar para cá. E os computadores em Nairobi confundiram nossas reservas. Chegamos em Londres e descobrimos que não tínhamos reservas. A companhia British Overseas, que é a nossa companhia aérea, nos colocou em um avião chamado Concorde. Não cobraram nada mais do que tínhamos pagado no princípio para turistas.
Eu estava sentado neste avião que voa 2 vezes mais a velocidade da luz, próximo a um homem, e depois de conversar um pouco, descobri que ele era um empregado de uma das grandes companhias de óleo dos Estados Unidos. Ele era de Nova York e viajou a vida inteira, no mundo inteiro, perfurando, buscando óleo nas areias do Saara, nos países africanos, América do Sul. E depois de um tempo, enquanto o avião ia subindo cada vez mais alto, na velocidade supersônica, que o céu quase que ficou negro, ao invés de azul. E eu fiz a pergunta para ele: Senhor, você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Você é cristão? E ele já era um homem de idade, o cabelo dele era branco, e me disse que estava para se aposentar e essa poderia ser sua última viagem. Um homem muito bem educado, sabia muito a respeito do seu trabalho e muito valioso para os seus empregados. E ele disse: não, eu não sou, eu não confesso ser de nenhuma fé e não sei se existe um Deus. Acho que você pode me chamar de agnóstico, não sei se existe ou não existe. E depois ele me disse assim: eu acho que eu penso mais sobre essa pergunta. Eu acho que estou mais preocupado com o que você me perguntou do que qualquer outra coisa. Noite após noite, deitado em minha cama, ele disse: eu me pergunto, será que existe vida após a morte? Estou ficando velho, já não tenho mais a vitalidade, a juventude, a força de antigamente. O tempo está acabando. Gostaria de pensar que pelo menos tem alguma inteligência. E ele estava acima disso. Eu sei que eu não tenho muito tempo e eu tenho que me perguntar: será que eu tenho mesmo uma alma? Existe mesmo um Deus? Existe mesmo um céu? Existe um inferno? Conversei com ele, mencionei para ele na melhor forma que eu pude, e não pude fazer com que ele tomasse uma decisão conclusiva. E orei tanto para ele ali, eu não pude aguentar, eu comecei a chorar na frente dele. Ele olhou para mim, sem entender muito, mas eu sabia que era Deus, o Espírito Santo, falando com esse homem, e eu sabia que Deus tinha feito com aqueles computadores em Nairobi se confundissem, para nos colocar naquele avião, sabia disso. Se Deus me ajudar nessa noite, eu quero que você entenda de uma forma clara o que esse livro quer dizer. Eu quero que você entenda o plano de Deus. Eu oro para que muitos de vocês que me assistem pela televisão, milhares de pessoas, que quando acabar esse programa, você não vai estar confuso ou ter dúvidas a respeito do que é o plano de Deus. Primeiramente, eu quero que você saiba que existe um Deus. É uma declaração simples, mas existe um Deus. Deus não é o chefão lá no céu, Ele não é a superestrela, Ele não é o Papai Noel glorificado, não é o homem lá de cima, Ele é o todo-poderoso e eterno Deus. Aleluia. Não existe um ser humano que tenha um pouco de inteligência ou conhecimento que possa negar com entendimento que tudo isso aqui não aconteceu do nada. Precisa haver uma força criadora, intelectual por trás disso. Nada acontece por acontecer. Nada simplesmente passa a existir. Sempre existe uma força maior que cria. Isso é bom senso. Eu li para você nessa noite. Você vê, ainda que você possa não ver Deus no natural, você vê as coisas que são feitas, olhando e observando, você tem que notar, tem que chegar à conclusão que algo criou. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e eu acredito nisso.
Eu não acredito em nenhuma das frases, nem um pouquinho da evolução. Um cristão não pode acreditar na evolução e na criação ao mesmo tempo, é impossível. O homem não veio do macaco. Os céus não foram criados através de algum tipo de teoria do Big Bang ou algum efeito. Os céus foram criados por Deus. Quando foram criados, eu não sei. Essa terra foi criada por Deus. Quando Ele criou, não sei, mas Ele criou, foi Ele quem fez, pertence a Ele. Ele tem o pó da terra em suas mãos. Agora, alguns de vocês me assistindo pela televisão estão rindo disso. Você pode zombar, pode sorrir com a sua superioridade de intelecto. Isso é tolice, eu não acredito nisso. Então deixa eu te fazer uma pergunta, Senhor. O que você vai pegar para substituir essa Bíblia aqui? Me conte. Você vai substituir isso aqui com os delírios de um louco chamado Adolf Hitler, que escreveu Mein Kampf? É isso que você vai usar para substituir isso aqui, ou repórter, seja quem você for? Talvez você prefira os delírios de Karl Marx e Descapitados, ou de Lenin. Talvez é isso que você quer. Talvez você queira aquele aglomerado de violência chamado Alcorão. Talvez é disso que você goste. Escuta aqui, até que você encontre algo que venha substituir isso. Não critique. Aleluia. Não critique. E eu vou dizer outra coisa, hein? Passou pelo teste do tempo faz muito, muito tempo. Os Césares já vieram e já foram, mas esse livro está vivo. Os reis também já vieram, mas esse livro está vivo. Imperadores como Alexandre o Grande já vieram e já foram, e esse livro ainda está vivo. Adolf Hitler já veio e foi embora, e esse livro ainda está vivo. O Joseph Stalin veio e foi embora, mas esse livro ainda está vivo. Demônios e diabos já vieram e foram embora, mas esse livro ainda está vivo. Pois Deus diz que nenhum ponto, nenhuma vírgula dele vai passar até que tudo se cumpra. E eu acredito na Bíblia. E já basta. Você pode ser tão tolo, tão ridículo, tão absurdo, cheio de maluquice, ou educador, até que você diga: não existe mais lugar para isso em nossas escolas. E você vai produzir uma geração de crianças que não sabem nada senão atitudes socialistas, não têm morais e não sabem o que é certo ou errado, e são criados em uma aura de confusão onde a vida deles está nas trevas simplesmente porque você removeu a Bíblia de nossas escolas. Eu creio na Bíblia. Eu creio que Deus criou os céus e a terra. Eu não sei quando Ele fez isso. Ele nunca teve pressa, pois sabe para onde Ele vai. Eu creio que Ele é um ser inteligente, que é bom, a personificação é o resumo do bem. Não há sombra de dúvidas ou trevas nele. Eu não sei quando Deus criou este mundo, não tenho a menor ideia. E sei que eu ouvi um pregador outro dia falando que ele fez há 6.000 anos atrás. Isso é tolice. Eu sei que foram milhões de anos atrás, quando criou. Quando ele criou, e eu acredito na teoria do vácuo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Diz em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e Deus nunca criou nada sem forma e vazio e nas trevas. Nunca. Então algo aconteceu ali. E nisso que algo aconteceu ali, assim, há séculos, há milhares de anos atrás, que foi a causa da dor e do sofrimento, que molhou com lágrimas a face de toda a alma e encheu a terra de sangue.
e o nome dele é Satanás. Jimmy Swaggart, você crê em meio a essa cultura tão iluminada e sofisticada em um diabo verdadeiro? Alguns de vocês que me assistem pela televisão podem até rir. Eu não acredito naquele tipo que vem com garfo, mas existe um diabo. De onde ele veio? Estranho demais, mas Deus o criou. Mas ele não o criou como diabo ou Satanás. Ele o criou como grande arcanjo Lúcifer. Ele o criou bonito, criou ele como se fosse o topo da criação, poderoso, justo e muito puro. Quanto tempo ele viveu nesse estado, debaixo da mão de Deus, eu não sei. A Bíblia diz que ele era o selo da medida. Dizem que ele era tão bonito que não havia comparação com a sua beleza. Seu intelecto era tão brilhante que palavras não podem começar a descrever. Lúcifer. Ele era o chefe dos filhos da manhã, possivelmente começando os grandes corais do céu. Lúcifer. Mas chega uma hora no passado, há íons atrás na eternidade, esse ser superior, esse poderoso arcanjo, possivelmente maior ainda que Miguel ou Gabriel, ele caiu. E o que fez isso acontecer? Quanto tempo demorou para isso acontecer? Ninguém sabe, a Bíblia não diz, mas ele caiu. Quando ele caiu, causou um caos, ele trouxe o pecado, criou o pecado, originou o pecado. Ele é quem trouxe o pecado ao mundo. Ele quem estragou a criação de Deus. E muitos estudiosos da Bíblia sentem que no passado, antes mesmo da criação do homem ser criado, ele estava nessa terra. E a queda dele trouxe as trevas e por isso ficou sem forma e vazia e literalmente cobria essa terra. Se isso está certo ou não, eu não sei. Mas uma queda aconteceu e agora chegamos a um período de tempo que poderia ter coberto milhões de anos, até o ponto no qual nos interessa hoje. Em alguma época no passado, Deus renovou, restaurou, trouxe essa terra de volta à sua glória inicial. Uma terra que era linda, que era muito bela, um mundo que não tinha nenhum tipo de ciclone, tornado ou furacões, um mundo que não tinha espinhos, que não tinha doenças, nem doenças como câncer. Olha, imagina. E nesse paraíso, ele colocou a maior e mais perfeita criação que o Todo-Poderoso Deus já criou, o homem. Agora eu quero que você pense nisso, o homem. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, originalmente os homens foram criados mais poderosos do que os anjos, mais fortes do que os anjos. Eu acredito que sim. Quando todos os anjos foram criados originalmente, eles foram criados uma só vez, incontáveis. A Bíblia usa o termo no hebraico Kíliades e Kíliades, e no grego usa o termo miríades e miríades, querendo dizer que são incontáveis. Quando Deus os criou, nós não sabemos, mas Ele os criou todos de uma só vez. Não existe um anjo bebê. Mas quando Deus criou o homem, Ele criou o homem diferente. O homem tem o poder de procriação em seus lombos. Deus só criou um par, um homem e uma mulher. E Adão e Eva, em meio a essa glória, em meio a essa beleza, um mundo que não era sujo pelo pecado, um mundo que não conhecia revolução das trevas, que não era para conhecer guerras, e era o plano de Deus que o homem, com seu poder de procriação, pudesse trazer filhos para esse mundo na semelhança de Deus. Era o plano de Deus que o homem vivesse livre do pecado,
livre das trevas, livre de tudo que o pecado pode causar, em um mundo que não conheceria pobreza, ou ignorância, ou doenças, ou guerras, ou fome, um mundo que não ia precisar de nada. Pense nisso, foi isso que Deus planejou originalmente. Eu quero repetir. Originalmente Deus planejou o mundo e o populou por pessoas criadas na sua imagem, que iam encher essa terra sem conhecer doença, sem conhecer guerra, sem conhecer fome, sem conhecer pobreza e sem conhecer a morte. Escutou bem? Então tá. Mas agora nós temos essa pessoa chamada Lúcifer, esse indivíduo chamado Satanás que aparece, e ele entra no jardim do Éden. Você conhece a história de Gênesis 1 e 2. Deus tinha dito a Adão e Eva: coma de qualquer árvore do jardim, mas a árvore da sabedoria do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Agora alguém perguntou: para que é que Deus fez aquilo? Por que é que Deus, que é verdadeiro e santo, decidiu deixar aquela árvore lá ao invés de removê-la do jardim? Deus não sabia que o homem ia acabar comendo daquele fruto e trazer dor e sofrimento sobre todas as gerações futuras? Deus não sabia disso, não? Claro que sabia. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia de tudo ali. Ele sabia o que o homem faria. Você pode dizer: se Deus sabia disso, então por que Ele não parou Adão? Por que foi que Deus não parou o homem? Por que foi que Deus não parou Satanás? Por que foi que Deus não parou a vontade do homem de comer desse fruto? Por que Deus não fez isso? Você já pensou isso? Isso já passou pela sua cabeça? Alguns de vocês sentados aqui nessa noite, você já passou por tanta dor que vale por 10 vidas. Alguns de vocês nesse lugar, a agonia que já veio sobre a sua alma é indescritível com palavras, mas isso vem daquele momento em que Adão e Eva caíram há tanto tempo atrás. Entendeu? Por que foi que Deus não evitou tudo isso? Você precisa pensar um pouco nisso. O Todo-Poderoso Deus, capaz de fazer todas as coisas, sabendo que com o seu sabendo que com o seu intelecto todo-poderoso e sabedoria futurística, o que causaria a queda de Adão, Ele sabia e ainda assim permitiu que Adão fizesse. Eu vou te dizer por que Ele permitiu. Por causa da forma de como Ele criou o homem. Ele não criou o homem como se fosse um robô ou alguém que fosse um escravo que só segue ordens. Ele criou o homem com um livre arbítrio. Me escuta aqui. Por que foi que Deus não parou você quando você colocou aquela garrafa de cachaça na sua boca? É ou não é? Por que Deus com o seu poder não vem e toca você bem aqui, e remove todo o ar que passa no seu corpo? Então você ia estar no chão e morrendo em 10 segundos. Por que Ele não fez isso? Por que Deus não para o Brezhnev, o Castro? Por que que Deus não para o Alcomeine possesso pelo demônio? Simplesmente porque quando Deus criou o homem, Ele criou você com uma vontade. Você não é computadorizado como um robô celestial ou com um computador. Você recebe uma vontade e você faz o que você quiser. Você pode amar a Deus ou amaldiçoá-lo. Você pode odiá-lo, desprezá-lo ou aceitá-lo e convidá-lo ao seu coração. Você pode ignorar esse livro ou aceitar essas palavras e esses mandamentos. Você quem escolhe, e é assim que tem que ser. Porque Deus quer pessoas que voluntariamente o amem, voluntariamente o aceitem, voluntariamente digam: sim, eu não posso forçar você a virar cristão, Senhor, não posso forçar você a aceitar Jesus, só posso te dizer a palavra de Deus, e é você quem tem que aceitar através do seu livre-arbítrio, dizer sim para Jesus Cristo
E quando você vem para Ele com o seu livre-arbítrio, Ele move os céus e a terra para salvar sua alma e trazer você para Jesus Cristo. Entendeu bem? O homem foi criado com o seu livre-arbítrio. Então Adão teve o direito de aceitar ou rejeitar, ignorar aquela árvore do conhecimento entre o bem e o mal, ou fazer o que fez. E ele escolheu. Alguém disse assim: olha, essa história de um homem comendo uma maçã e trazendo toda essa dor, eu não consigo acreditar nisso. Foi o que o homem falou para mim no aeroporto uma vez. Eu não acredito nisso não. Bem, em primeiro lugar, eu não sei se foi uma maçã ou não. Eu não sei que fruta foi. A Bíblia não diz. E não era tanto como vocês pais dizem ao seu filho ou sua filha que tem 8, 9, 10 anos: não pegue um biscoitinho, você já comeu demais. E aquela criança desobedece a você e rouba aquele biscoito da jarra. Esse não é o problema do biscoito. O biscoito não é o problema. A desobediência daquela criança é que é o problema. Aquela criança ignorando o que você disse para ela e pediu que ela fizesse, independente daquele biscoitinho lá, não tem nada a ver. É aquela criança se rebelando contra a sua autoridade e dizendo: olha, eu não estou nem aí para o que você quer, eu não estou preocupado com o que você está dizendo, eu quero aquilo e vou pegar. E esse é o problema do mundo hoje. O mundo diz: Deus, nós não te queremos, não estamos interessados em você e vamos fazer o que queremos, vai ser como a gente quer. Você está me ouvindo? O problema do homem é: eu faço o que eu quiser. Alguns de vocês sentados aqui nessa noite, sua esposa já orou tanto para você, para ser salvo umas 10.000 vezes. Alguns dos adolescentes aqui, seus pais já choraram muito diante de Deus por você, tanto que ficaram sem lágrimas para chorar mais. Mas você decidiu: eu quero seguir o meu caminho. Esse é o problema do homem. Isso é o resumo de todas as coisas. Eu não quero ficar com minha esposa e com meus filhos, eu quero aquela outra mulher lá. Ou eu não quero ficar com meu marido e meus bebês, eu quero aquele outro homem. Não importa o que esses pregadores dizem, eu quero fumar maconha. Eu não estou nem aí para o que os outros dizem, eu vou beber o quanto eu quiser. Ouviu bem? É o que eu vou fazer. Alguns de vocês sentados aqui nessa noite, nesse lugar, sabe, existe essa vontade, esse desejo de fazer o que você quer, queimando como se fosse algo em sua alma. Eu quero fazer, eu não estou nem aí. Esse é o problema, rebelião. Então Adão e Eva se rebelaram, e essa foi a fonte do problema, e eles caíram. Agora, quando eles caíram, foi uma queda tão terrível que palavras não podem nem descrever. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: escuta com atenção, hein? Deus já não era mais o Pai, o líder, o ser supremo da criação dele, o homem. Agora Satanás passa a ser o Senhor do homem. Veja bem, o que Adão e Eva fizeram foi mudar de Deus. Quando Adão caminhava com Deus no fim da tarde no jardim, ele já não fazia mais isso, agora ele tem medo de Deus. Satanás é o seu senhor e Satanás é um capataz muito cruel. Você tem que ouvir, Senhor, Satanás é um capataz muito cruel. Ele mata, Jesus disse, ele rouba e ele destrói. Eu vi um homem que tinha bebido tanto que estava vomitando para fora da ambulância em Fort Worth, no Texas, com toda a aparelhagem ali atrás, e ele então bateu na pista a 95 milhas por hora, e o médico tentava fazer o coração dele reviver, mas ele estava morto. Estava para cheirar o uísque, estava para cheirar a gasolina e o sangue misturado. Quem o matou? Quem o matou? Quem o matou? Satanás o matou. E todos vocês que estão aqui hoje, Satanás te odeia.
Todos vocês me assistindo pela televisão, não importa quem você é, você pode estar contando suas piadinhas toda vez que abre a sua boca, usando palavrões toda vez que sua língua se move. Você pode estar rindo da igreja de Deus e do inferno, mas Satanás ainda te odeia. Ele te odeia. Ele odeia toda a humanidade. Sabe por que ele te odeia? Eu vou te dizer por que ele te odeia, você sendo cristão ou não, você sendo santo ou pecador, você sendo prostituta ou pacífico, não importa, ele te odeia, porque você foi criado na imagem de Deus. Você tem o sopro de Deus em sua alma e você é um ser eterno. E Satanás te odeia. E ele passa a ser o Senhor dessa terra. E com ele vem guerras, pobreza, ignorância, vergonha, os corações quebrantados, o choro e a dor, a doença, o câncer, os bebezinhos que nascem com leucemia, tudo que é podridão, tudo que é sujeira, tudo que é poder denegridor, de sofrimento, de doença que acaba com as pessoas. Me escute com atenção aqui, Senhor. Alguns de vocês culparam a Deus, você culpa Jesus Cristo, você culpa a Bíblia, mas não é culpa de Deus, não é culpa da Bíblia, não é culpa de Jesus, a culpa é de Satanás. E agora o homem está em apuros. Você pode dizer, não consigo entender, Edmilson, é como alguém que fez algo há 6.000 anos atrás, por aí vai. Eu não entendo como isso me afeta hoje. Eu vou te falar como te afeta. Porque, veja bem, nos lombos de Adão estava a semente de todo bebê que iria nascer. E quando Adão foi contaminado, fluiria nas correntes sanguíneas de tudo que é criança que nasceu nessa terra. E Satanás foi quem começou. Ele plantou aquela semente nas mentes dos anjos. Escuta aqui. Em meio aos querubins, os santos, não haviam como chegar à conclusão de como o homem seria salvo, porque como ele seria salvo? Porque todos os homens que nasceriam pecadores. Católicos, presbiterianos, luteranos, seja quem for que, olha, você pode batizar quando bebê, falar que agora são parte da igreja e agora são salvos através de regeneração da água, mas a água não salva ninguém. Pode ficar chateado comigo porque eu falei isso. Pode ficar. Mas eu digo isso para você porque te amo, amo seus filhos, amo seus bebês, e você pode ensinar a eles, vocês foram salvos, tudo está bem, porque eu te fiz cristão na igreja quando você ainda era uma criança. Isso não salva eles, eles podem ir para tudo que é igreja, podem beijar até o pé do Papa se quiserem, mas não salva a alma deles, não. O homem está perdido. Está completamente perdido. O inferno está sorrindo de alegria. O que é que Deus vai fazer agora? O mundo inteiro chegou à beira de uma catástrofe. Só tinha um homem com o nome de Noé. Deus enterrou essa podridão com água. Era algo tão cheio de pecado, tão sujo. E olha, está chegando perto disso hoje em dia. Escuta aqui, estamos chegando perto disso hoje em dia também. Era algo tão podre que Deus enterrou com água, prometeu que nunca mais faria isso, e diz, da próxima vez vou queimar é com fogo. Esse mundo inteiro está cheio de sujeiras e podridão, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, viraram as costas para Deus. Depois do dilúvio, Deus olhou para essa terra inteira. Escuta o que eu estou dizendo, para todo esse mundo aonde a humanidade caminhava.
e só havia um homem na face dessa terra, vivendo em meio a ímpios idólatras, lá onde Alcomine está agora, no país próximo ao dele, no Iraque, em uma terra chamada de Ur dos Caldeus, encontrou um homem pelo nome de Abraão. E Abraão, eu já fui visitar seu túmulo outro dia e ele já está morto agora, já fazem quase 4.000 anos. Eu estive chorando de pé naquele lugar porque pensei, Deus, o que faríamos se ninguém tivesse vindo? Mas Deus encontrou um e disse, saia do meio dessa bagunça adoradora a ídolos, saia dessa confusão, largue o seu pai, largue sua irmã, largue todo mundo. E a mensagem ainda é a mesma hoje, o mundo é seu inimigo, é sujo, é podre, e como filho de Deus, você tem que encontrar uma igreja onde o pregador sobe em cima do púlpito e chora pelos perdidos, e se alegra pelos redimidos, e prega a palavra do Todo-Poderoso Deus, não se importa com o que a humanidade diz, e o dinheiro não pode comprá-lo, diabos não podem amedrontá-lo, ele é cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Jesus Cristo, e ele te diz, assim diz o Senhor, e ele prega para você até que fogo pegue na sua alma. Não importa se ele é negro, branco, azul, amarelo ou vermelho. Mas alguns de vocês vão para uma igreja que não viu Jesus Cristo faz 50 anos. Porque, é moda ir para lá. E seus amigos sofisticados vão para lá, independente de beberem até sábado à noite, e jogam água na cara para tentar ensinar uma classe de domingo de manhã. Não faz diferença. Não faz diferença que eles ignoram esse livro, ficam lendo o que diz a revista tal e tal, não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, acham que Jesus não viveu, não é a palavra de Deus. Esses homens são mentirosos, eles são lobos na pele de ovelha. Não importa se ele tem um colarinho ou não, e tem 1 milhão de diplomas, saia dessa igreja, saia correndo rapidamente daí, e encontre uma onde a glória é verdadeira, e o poder do Espírito Santo é verdadeiro. Pode ser do lado errado da cidade, mas vai salvar a sua alma, vai te elevar acima das trevas e plantar o seu pé em solo firme, porque Jesus é a sua resposta. Estou falando abertamente. Alguns aí ficam tão nervosos comigo que rangem até o dente para mim. Mas você sabe que eu estou falando a verdade. E encontraram Abraão. Abraão disse, aonde eu tenho que ir? Ele falou, não é da sua conta, só vai. Aleluia. E Abraão foi buscando uma cidade que o construtor era Deus. Aleluia, aleluia. Não eram muitos, somente Abraão. Depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio José. Ele se encontrou no Egito. Esse é o negócio, olha, essa é a igreja, meu amigo. São batistas, metodistas, católicos, presbiterianos, Assembleia de Deus, quadrangular, pentecostal de santidade, nazareno, luterano, tudo embolado numa só eles. Existem mais de nós hoje do que já existiu antes. Você sabia que agora na América Latina mais pessoas estão sendo salvas do que bebezinhos estão nascendo? Sabia disso? Aleluia! Aleluia! Eu preguei uma igreja em El Salvador, no São Salvador, aonde as guerrilhas comunistas estão sempre combatendo. O presidente Reagan, olha, não deixe os comunistas tomarem conta daquele lugar, não deixe o diabo tomar conta daquele lugar, não deixe a América desviar, se segure aquilo ali, porque o Espírito de Deus está enviando o avivamento do Espírito Santo lá para El Salvador, hein? Eu sei o que eu estou falando. Preguei uma igreja em São Salvador, no meio de mendigos, da guerrilha. A missionária, a esposa do pastor lá, já sofreu assalto 7 vezes, a mão armada, roubaram o carro dela, pessoal da guerrilha. Aquela igreja tem 15 mil pessoas. 15 mil pessoas.
15.000 pessoas salvos, cheios do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória a 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 Deus. Preguei outro dia lá no sul da Coreia, a maior igreja do mundo, 225.000 membros, salvos e cheios do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito de Deus capacita. O vento está soprando, o vento está soprando. Ele disse: eu ouvi o som. O vento está soprando. Existem mais de nós dois do que já existiu na história, mas ainda somos minoria por causa do mundo, mas não pelas trevas. Moisés, Deus tem que salvar o homem. Como ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele tinha que enviar um Redentor ao mundo. Você está perdido, Senhor. Você não quer admitir, mas está perdido. Você não pode se salvar. Você pode construir seus prédios, se envolver em suas tentativas filantrópicas. Isso é bom, mas não vai salvar você. Não salva ninguém. Só Deus pode salvar o homem. Moisés. Deus disse a Moisés: eu vou dar a você um plano que vai ser complicado, difícil, sangrento, dispendioso, mas não tem outro jeito. Uma vez por ano, um sumo sacerdote que eu vou escolher vai chamar todo Israel para próximo de si. Um cordeiro sem mancha ou mácula vai ser morto aqui da parte de trás do pescoço até a espinha. Sua carne vai ser aberta. Se tiver uma só mancha, não pode usá-lo, porque ele vai ser uma tipificação do Redentor do mundo que virá, o Cordeiro. Corte a garganta dele, o sangue vai derramar, assim como o sangue será derramado do meu filho. E uma vez por ano, o sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos, e ele vai oferecer o sangue no propiciatório entre os querubins. E se eu aceitar e o povo confiar em mim, isso vai salvá-los. E eu quero te dizer isso, você precisa me ouvir. A pobre raça judaica tem tropeçado nas trevas já faz 2000 anos, mas estão voltando para casa. Escute essa Bíblia, eles estão voltando para casa. E tem mais que eu quero dizer, hein? O KKK pode estar contra os judeus, você pode estar contra os judeus, qualquer um pode estar contra os judeus, a União Soviética pode estar contra o povo judeu, o mundo inteiro pode estar contra o povo judeu, mas vão para o céu, eles vão sim. Pode ter certeza. Porque aquela pobre raça de pessoas são os que Deus escolheu, vieram dos lombos de Abraão. E essa Bíblia diz que a salvação é dos judeus. Agora viraram as costas para Jesus Cristo, mas Ele vai trazê-los para casa. Eu quero dizer mais uma coisa, senhor presidente, a América vai passar por tempos difíceis. Todo o mundo árabe vai ser contra o povo judeu. E pode chegar uma época quando os Estados Unidos não vai mais ter petróleo e vamos estar muito tentados a virar as costas para Israel. Mas se virarmos nossas costas para Israel, então perdemos tudo o que temos, porque Deus diz que quando Ele chamou Abraão, Ele iria abençoar aqueles que os abençoam e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoam a Ele. Isso é fato. E o mundo inteiro está perdido. A humanidade não pode se salvar.
E Deus prometeu que um Redentor iria vir. E ele fez como mais ninguém, nem os judeus pensaram que ele faria assim. Gabriel apareceu para uma garotinha judaica adolescente pelo nome de Maria. Católicos, me escutem, vocês vão gostar disso. Aleluia. E ele disse: você é muito agraciada por Deus. Você vai dar à luz e o santo que de ti há de nascer, aleluia, será chamado de Filho do Altíssimo. Aleluia ao Cordeiro. Ele nasceu de uma virgem. E eu quero que os modernistas entendam isso. É o que a Bíblia aqui diz. E eu quero que o pessoal da revista entenda também. Você pode remover 40% desse livro se quiser, porque você acha que Deus já é passado, mas vocês são tolos. Pode comparar com qualquer outro livro, mas não mexa nesse aqui não. Porque ele disse que se você remover qualquer palavra ou adicionar qualquer palavra, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. E Jesus nasceu em um estábulo, filho de carpinteiro. Por quê? Por quê? Porque ele não nasceu na casa do mais rico, poderoso e famoso. Por quê? Porque Deus é a essência da humildade. Ele é a essência do amor, Ele é amor. E Jesus foi criado como filho do carpinteiro. Agora ele aparece com 30 anos de idade para curar os doentes, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. E nunca houve outro como ele. E eu quero te dizer outra coisa, muçulmanos, vocês podem se prostrar diante de Meca 3 vezes por dia e orar. E você pode falar sobre Alá o quanto você quiser, mas não pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não tem como chegar a Deus pelo Papa, não tem como chegar a Deus através do bispo, do presidente ou do padre. Não tem como chegar a Deus através da humanidade e dinheiro, só pode chegar até Deus através de Jesus Cristo. Agora eu tenho que andar rápido aqui, meu tempo está acabando. Quando Jesus apareceu, Ele apareceu com poder. E Ele fez milagre atrás de milagre. E Ele enfrentou todos os pecados que eu e você enfrentamos, não como Deus, ainda que Ele fosse Deus, nunca deixou de ser Deus, mas Ele enfrentou como um homem, assim como eu e você enfrentamos, mas ainda assim Ele foi cheio do Espírito Santo, e Ele nunca falhou, nunca pecou, nenhuma vez. Quando Ele chegou ao fim da sua vida, Ele disse: Satanás não tem parte nenhuma, lugar nenhum em mim. E Ele disse: nenhum homem toma minha vida de mim, eu a entrego porque quero. Ninguém o matou, Ele se entregou. Agora é aqui que Satanás perde, bem aqui, ó, enquanto termino. Aqui é a parte onde o reino das trevas é dissipado. Aqui é onde Satanás veio ao evento principal e perdeu. Ele tinha o direito de levar toda a alma que já viveu para o inferno, porque todos pecaram. Ele tinha o direito de matar toda pessoa, porque tinham falhado. Mas ele não tinha direito de matar a Jesus Cristo. E você pode dizer: você disse que ele entregou a vida dele. Isso simplesmente quer dizer que ele não exerceu o seu poder
para evitar a morte. E quando Satanás colocou a mão nele, nessa hora ele foi longe demais. Foi quando ele deu um passo a mais, pois ele não tinha direito sobre Jesus Cristo. Jesus nunca tinha pecado, Satanás não tinha nenhuma parte nele. Satanás tinha o direito de tomar minha vida, de tomar você, Moisés, Elias, José, Elias, Jeremias, mas não tinha direito sobre Jesus. E quando ele fez isso, foi o que ele não deveria ter feito. Porque no poço do inferno, Jesus Cristo venceu os poderes das trevas e triunfou sobre Satanás, totalmente, por completo, e venceu ele pelo poder de Deus, para que todo aquele que queira possa vir e beber da água da vida de graça. O preço já foi pago, a alma já foi redimida. Nenhum homem precisa ir para o inferno, ninguém precisa morrer perdido, nenhuma pessoa precisa de aceitar a injustiça. A Bíblia diz que todo aquele que quer pode vir. Você é quem escolhe, você pela televisão, você que está aqui nessa noite também. O homem caiu, Jesus o redimiu, e você pode ser salvo. Abaixe sua cabeça, por favor. Precioso Deus, Pai Celestial, toma autoridade sobre esse espírito das trevas que tenta atrapalhar. Eu ordeno, Satanás, que saia e deixe esse povo em paz. Seu mentiroso, não há verdade em ti. Eu peço a Deus que essas palavras que dissemos venha trazer o homem de volta. Que eles venham criar raiz no coração das pessoas. E eu peço em nome de Jesus. E te agradeço, Jesus, pelo sangue precioso. Você pode cantar? Sing it one more time, please sing it. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white. Agora eu quero todo cristão aqui, dê a mão à pessoa que está do seu lado e quero que você creia em Deus, quero que você ore em voz alta. Eu quero que o Tomás cante agora mais devagar, sem piano dessa vez, por favor. E eu quero que eles cantem outra vez e quero que você acredite em Deus por almas. As pessoas desse lugar que precisam ser salvas, que devem ser salvas e não estão salvas. Existem muitos assistindo pela televisão que precisam aceitar a Jesus. Cante mais uma vez, mais devagar. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was white as snow. Quantos aqui nesse lugar hoje você está perdido? Por milhares e milhares e até milhões de anos, o Todo-Poderoso Deus trabalhou para que você fosse salvo. Pois antes da fundação do mundo, na mente de Deus, Jesus foi crucificado.
Quantos de vocês agora podem levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, não estou bem, não estou vivendo bem, você pode orar por mim? Quantos aqui hoje dizem: preciso de Deus e de Jesus, não quero ir para o inferno? Você pode orar por mim? Agora levante sua mão e eu não quero te envergonhar. Aqui em cima, primeiramente, continue levantando a mão. Obrigado, Deus ama muito a você, te ama muito. Aqui na frente, quantos de vocês agora podem levantar a mão enquanto eu estou apontando o dedo para a direção onde você está? Ore por mim, levante a mão. Obrigado. Continue levantando a mão. Eu não estou vivendo corretamente. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos se levantem. Precioso Rei da Glória, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, quero que você venha ficar de pé aqui. Vai ser a melhor decisão que você já tomou. Sua alma está em jogo. Sua alma que nunca vai morrer e é eterna. Deus, o Espírito Santo, vai vir com você, anjos virão com você. Nenhuma pessoa tem que se perder. Eles vão cantar mais uma vez: assim como sou, eu venho pedindo a ajuda do teu sangue, ó Cordeiro de Deus, eis-me aqui. E em todo esse lugar, atrás, na frente, aqui dos lados, na área principal, venha. O Espírito de Deus vai se mover, independente do diabo, dos demônios e do inferno. Em nome de Jesus, pessoas serão salvas, vidas serão transformadas, pecados vão ser perdoados, indo para Jesus. Eu sei, então cante agora, cante, venha, venha, Deus te ama. Você não tem que se perder, venha para Jesus. That's it, come on. Thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come. Mother, bring your unsaved son. Dad, bring your unsaved daughter. Wife, bring your unsaved husband. Husband, bring your unsaved wife. Children, bring your unsaved parents. Brother, bring your unsaved sister. Sister, bring that unsaved brother. Christian, bring that unsaved neighbor. Bring them on in tonight. Eu quero que você olhe para mim, por favor, todos vocês. Quero que vocês olhem para mim. A maior coisa que posso te dizer, a maior verdade que posso te dar, e digo ao mesmo a você pela televisão, como digo aqui, é que Deus te ama. Ele ama a todos vocês mais do que você pode imaginar. Essa noite pode ser o maior momento da sua vida. Sua vida inteira pode mudar. Nada é como isso, é um milagre, é chamado de novo nascimento. Mas você tem que querer, e eu creio que você quer, senão você não estaria aqui. Alguns de vocês de pé aqui podem dizer: irmão Swaggart, existem algumas coisas que eu estou fazendo que são erradas, e eu não sei se eu consigo largá-las ou não. Bem, a diferença é que agora você vai ter um poder com você que é maior do que essas coisas que te trouxeram problemas. Ele te dá poder para se tornar filhos de Deus. Agora eu vou fazer a oração do arrependimento, e vocês pela televisão vou orar, e quero que vocês orem comigo, e eu quero que vocês acreditem de todo o coração. E se você crer de todo o coração, Deus vai salvar sua alma. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche os olhos. Vamos orar.
Querido Deus do céu, dear God in heaven, eu venho a Ti, I come to you em nome de Jesus. in Jesus' name. Perdoe os meus pecados, I'm sorry for my sins como tenho vivido. and the way I've lived. Perdoa-me, por favor, Please forgive me e limpa-me com Teu sangue and cleanse me with your blood de toda injustiça. from all unrighteousness. Estou arrependido. I'm so sorry. A Tua santa palavra diz, Said in your holy word, Romanos 10, versículos 9 e 10. Romans 10, verses 9 and 10. Se confessarmos If we confess com nossa boca with our mouth o Senhor Jesus Lord Jesus e crer de todo o coração and believe in our heart que Deus o ressuscitou dentre os mortos, God raised him from the dead, seremos salvos. shall be saved. Nesse momento, This very moment, com a minha boca, with my mouth diante do mundo, for the world, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, in my heart, eu creio I will believe que Deus o ressuscitou that God has raised dentre os mortos. Então agora, right now eu repito essas palavras em meu coração, que é tão importante. so important. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador para sempre. E agora, de acordo com Sua palavra, na qual acredito, sou lavado, estou limpo, estou redimido, estou transformado, eu nasci de novo, eu estou salvo. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus.